Olá, alunos! Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática do professor Júlio César. Nossa aula é do 8º ano. Nosso tema: grandezas diretamente e inversamente proporcionais, baseado na habilidade EF08MA13. O que diz essa habilidade, pessoal? O que nós podemos entender dela? Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas direta e inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas. A primeira pergunta que eu faço para você, pessoal, para vocês, né? O que vocês entendem por grandeza? Zezinho, quer arriscar? Grandeza? Boa tentativa, Zezinho. Quase isso daí, né? Grandezas, pessoal, é tudo aquilo que nós podemos medir. Para vocês terem uma ideia, nós podemos medir o sistema solar. Aí nós usamos, para estudar o sistema solar, os grandes telescópios. Como nós podemos estudar o coronavírus, né? O vírus. Aí nós usamos o quê? Isso mesmo, Sueli, o microscópio. Quando vocês vão na aula de ciências, né? Vocês podem usar microscópio. E pessoal, razão em matemática é comparação. E quando nós mencionamos comparação, pessoal, ela é representado em forma de fração. A sobre B, ok? E a proporção, pessoal, é uma igualdade entre grandezas, certo? E nós vamos entender aqui, nos exercícios aqui, essa ideia de grandeza direta e inversamente proporcional. A primeira ideia aqui, pessoal, falando aqui de tomates e reais. Ô, Sueli, você vai na feira, certo? Aí sua mãe te chama para ir na feira, você vai na barraca de tomate. Aí você vê o preço do tomate, certo? O tomate está custando R$4 o quilo, ok? R$4 o quilo. Mas você sabe que vai ter uma festa na sua casa, R$4 o quilo é pouco. R$4 o quilo é beleza o preço, mas a quantidade é pouca, né? E aí você fala, preciso de mais quantidade. Então você pega 2 quilos. Quanto você vai pagar? Isso, Antônio, vai pagar R$8. Mas você acha que é pouco, vai pegar 3 quilos. Quanto vai pagar? Isso, Joaquim, isso mesmo, 12. Então vocês estão vendo aí que está existindo o quê? Aumenta o peso, aumenta-se o valor em reais. Concordam? Aumenta o preço, aumenta o peso, aumenta o valor. Ok? Então, essa é uma proporcionalidade. Isso seria direta. Muito bem, direta. Proporcionalidade direta. Mas vamos outro agora exercício. A Joana pega o carro dela e vai da cidade A até B numa velocidade de 90 km por hora, certo? O tempo que ela demora para chegar é 70 minutos. Agora, se ela aumentar a velocidade, pessoal, vamos dizer que ela vai a 100 km por hora. Em quantos minutos, né? Vamos dizer aqui que é X, né? Em quantos minutos ela pode chegar? Então, imagina vocês. Você está indo na velocidade A até B, na cidade A até B, né? Em 70 minutos, uma velocidade média de 90 por hora. Mas agora você aumentou a velocidade. O que você acha, Antônio? Essa velocidade aumentou. Vai chegar em mais tempo ou em menos tempo? E isso, corretamente, menos tempo, não é verdade, aí, Joaquim? Vai chegar em menos tempo. Então, qual que é a grandeza aí? Qual que é a proporcionalidade aí que vocês estão vendo? E isso, nós temos duas grandezas aqui, né? A velocidade e o tempo. Só que aí nós estamos trabalhando com qual proporcionalidade? Exatamente. Proporcionalidade inversa, né? Aumentou-se a velocidade e vai diminuir o tempo, né? Vai diminuir o tempo. Correto? Muito bem. Agora, pessoal, pensando aqui num exercício para vocês aqui, ok? Olha esse exercício aqui que nós temos aqui, tá aí no livro de vocês, certo? Dá uma olhadinha no livro de vocês aí. Aí nós temos esse exercício das operadoras, né? Que ligam aí no caso para vocês. Elas estão ligando TV a cabo, certo? TV a cabo, né? E aí, nesse exercício, está mostrando para vocês aí no livro de vocês, que 2 meses vai pagar o quê? Então, o dinheiro, R$150. E o tempo, né? Então, o valor e o tempo. O tempo aí, 2 meses. Aí, 4 meses, pessoal, está pagando 300, concorda? Está pagando 300. Aí, 8 meses, vai para quanto? Isso
Isso, Zezinho, isso mesmo, né? Vai pagar mais, né? Então, se estava pagando o quê? 600, vai para 1.200. Qual que é agora aí a proporcionalidade? Vocês estão vendo aí? Muito bem, a proporcionalidade direta. Então, façam aí no seu caderno, anotem isso daí. Agora, olhando para esse exercício, vamos dizer que, algebricamente falando, vamos considerar que P é o preço, certo? E o tempo, os meses, vão representar pela letra X. Qual que é a expressão algébrica que nós podemos escrever aí, pessoal? Nessa situação aí. Do tempo, isso, muito bem. P igual a 75 vezes X. Notaram? Vou deixar um outro exercício aí para vocês, seguindo na página aí, para vocês elaborar um problema de proporcionalidade direta e inversa, ok? Muito obrigado, então, a atenção de todos. Até a nossa próxima aula. 6 minutos.